Nesse podcast você vai explodir a sua cabeça com ideias para criar sobrenomes para os personagens do seu mundo. Então, assiste até o final para descobrir os tipos de sobrenome que existem e como eles surgem. Eu sou Gako, meu nome é Gá e meu sobrenome é Ko. E eu sou o Zauardo e o Ardo não é meu sobrenome. E você que curte conteúdo de criação de mundo, escrita criativa e RPG de mesa, se inscreva agora no canal para receber vídeos novos toda semana e melhorar suas criações com nossas dicas fodonas. E aproveita e já senta o dedo no like porque você curte esse conteúdo e vai ajudar bastante a gente pro YouTube entregar este podcast, esse vídeo para mais pessoas. E um recado para você que tem algum projeto de RPG, escrita ou outras coisas nerds ali do mundo nerd, como um canal, um Instagram ou outra coisa, anuncia aqui com a gente nos nossos vídeos e podcasts. Fala com a gente lá no nosso Instagram, @ertlandrpg, e aproveita e me segue lá. E já vamos começar com um balde de água fria, porque seu personagem não precisa de sobrenome. Isso, porque nem toda cultura, ela vai dar um sobrenome pro pessoal que nasce nela. Porque assim, sobrenomes surgem quando você, de repente, tem duas pessoas que têm mesmo nome e precisa identificar elas. Ou o que você quer mostrar que você veio de tal tribo, ou de tal clã, de tal família. Ou até de você quer mostrar sua linhagem, que você é descendente de tal ancestral seu que fez umas conquistas muito da hora na vida e que você se orgulha disso e faz parte dos grupos de descendentes desse ancestral. Mas, por exemplo, no Japão, os camponeses não tinham sobrenome, eles não podiam ter sobrenome no Japão feudal. Isso foi só a nobreza que podia ter. Mas só depois, quando eles começaram a se modernizar, que começou a ficar obrigatório ter sobrenomes. Isso aconteceu também em outros países, até nos índios aqui das Américas, que o pessoal começou a forçar eles a ter sobrenome e começou até a atacar sobrenome católico e outras coisas assim. Então, se você quiser, na sua cultura, os personagens não precisam de sobrenome. Mas, Aua, então, e sobrenomes de família? Então, isso são sobrenomes, como eu falei, podem ser um que é matronímio que chama, que é quando você pega o sobrenome da sua mãe passa pra você, que seria mais normal de acontecer, talvez em culturas matriarcais, que são onde as mulheres estão no comando. O contrário disso, que é o nome do pai, e isso daí seria, no sobrenome do pai, seria mais uma cultura patriarcal que é a que a gente vive, onde os homens normalmente estão no comando e são mais privilegiados. Mas de qualquer forma, isso serve para você identificar sua linhagem. Que linhagem é a sua relação com os seus ancestrais de, por exemplo, você nasceu aí do seu pai, que daí isso você traça a raiz disso no seu avô e no seu bisavô, e para mostrar que então tem essa linhagem do seu bisavô, do seu avô, do seu pai até você. Por exemplo, ou no contrário da mãe, da avó, da bisavó. E isso normalmente também envolve sufixos e prefixos que em algumas línguas tem, que, por exemplo, os vikings, eles usavam o prefixo, o sufixo que vem depois da palavra é son e dottir, depois do nome do pai. Então, Gako, você tem um bebê agora, nasceu seu filho ou sua filha. Vai, o bebê tá chorando. Ele quer um nome, dá um nome pra ele. Gako-son? É isso? Não, esse é o sobrenome. Mas é isso que eu ia falar. Não ia é ser... isso? Sim, ia ser... Não, tô bugado. Sei lá, o nome dele é Chorão, sei lá. Berrento, sei lá. Tá, Birrento, sei lá. Birrento Gako-son. Ó, que isso que seria. louco, já cresce barba ruiva. Né? E se fosse uma menina, ia ser Birrenta Gakosdottir. Entendi. Entendeu? Os vikings tinham a sua lógica. Thorodson, essas paradas. Isso, assim. Bjornsson. Agnarsson, etc. Sim, isso que nos vikings é isso. Tem o nome do pai que vira isso aí. E assim, falando já em barbona ruiva, vai lá no nosso Instagram, @ertland, e vê minhas fotos ali. Eu tirei umas fotos de cosplay de mago, só que o pessoal tá falando que eu tô parecendo mais um viking. Enfim, um bárbaro lá, enfim, vai lá ver. E falando nesse tipo de coisa, tem também o prefixo que vem antes da palavra, que é Mac, da Escócia. Então, MacDonald. MacDonald. Isso é filho de Donald, filho de Fife, essas coisas assim, que é muito interessante. No espanhol e no português tem o es. Então, você pega Jailson Mendes, é filho de Jaio e filho de Mendo. Ó.
Até o nome o cara é macho. Isso, então, sobrenome de família, não só a ver com o pai e com a mãe, mas também pode se referir a seu clã, sua família, sua tribo, a sua dinastia que você faz parte, pra você se identificar com um grupo maior de pessoas aí que seria o seu grupo de aliados, né? Que daí normalmente eles levam o nome do fundador. Clã Nobunaga, clã Hideyoshi, clã, sei lá, Jung, eu não sei. Isso, chinês lá. isso vem com o nome dos ancestrais, pra mostrar que todo mundo é descendente desse ancestral aí. E inclusive isso até na China antiga, por exemplo, que eu tava lendo no Origem da Ordem Política, que eles traçavam a ancestralidade até mais ou menos umas 5 gerações, que a família cada vez mais vai se dividindo, então eles vão traçando com ancestral mais perto para ser mais comum, que daí as tribos se dividem em várias tribos ao longo dos séculos. E é até interessante você pensar isso, porque isso pode gerar alguns conflitos de que se foi um filho nasceu de um pai de um clã, uma mãe de outro clã, e daí eles vão chamar a criança de como? Definir isso na sua cultura também, se é o pai que vai morar com essa mãe pra daí fazer parte do clã dela, ou se é o contrário. E isso também pode ter outros conflitos a ver com mudança de nomes e também passar herança de acordo com o clã. Agora, sobrenome de lugar. Sim, esse é outro sobrenome bem comum, que normalmente mostra onde que você veio, nasceu, onde você mora. Inclusive, sobrenomes, eles, nas épocas antigas, eles podiam mudar mais do que o sobrenome de hoje em dia, né? Porque não tinha nada realmente oficial. Então, o mais comum é ter, por exemplo, o nome da cidade ou da habitação sua. Igual na Grécia Antiga, tem até o filósofo que é o Tales de Miletos, que porque ele veio da cidade de Miletos. Então, era comum ter nome de Atenas ou de Esparta, provavelmente também, porque mostra o lugar onde você nasceu. Outro é o de nome topográfico, sobrenome topográfico, que são as características geográficas daquele local, que são tipo os vários sobrenomes japoneses entram nisso aí. E até os sobrenomes até brasileiros mesmo, tipo Ribeiro, que mostra riacho pequeno, ou Silvestre, que tem a ver com... Silvestre tem a ver com a natureza, né? Mas sobrenomes japoneses, por exemplo, Yamamoto é base da montanha, Kobayashi é bosquezinho, né? A tradução fica assim, fica zoada. Tanaka é plantação central, Takahashi, ponte alta. Então são uns nomes bem mostrando a característica daquele local onde as pessoas elas estavam, que provavelmente vai ser bem comum no seu mundo ter isso. Agora, o sobrenome referente à ocupação da pessoa. Isso, que o pessoal também dava sobrenome baseado no ofício da pessoa, que, por exemplo, Potter significa oleiro, que são pessoas que faziam cerâmica, faziam vasos e mexiam com barro, né? Smith é ferreiro, em inglês. Chandler é o ofício de fazer velas. Então, o personagem do seu mundo não vai ser estranho se eles tiverem sobrenome tipo sapateiro, guerreiro, açougueiro, flecheiro, até pastor. Mas para não ficar meio estranho o sobrenome tendo essas palavras aí, no final eu vou te mostrar um macetezinho para não ficar muito estranho do nada seu protagonista chamar Hedrick Açougueiro ou Hedrick Sapateiro, ou algo assim. Então vê até o final aí, porque lá a gente vai dar mais dicas sobre isso. E pra você que tá curtindo as dicas, eu convido você pra fazer parte do clube do canal. Clique aqui embaixo no botão Seja Membro e confira as recompensas, como vídeos exclusivos pra quem virar membro Dragão da Destruição, porque isso vai melhorar 10 vezes mais as suas criações de World Building, RPG e escrita. Então vira membro do canal. Agora vamos falar de sobrenomes que vêm de apelidos. Sim, que inclusive na Europa medieval, que na época romana tinha bastante sobrenome, mas foi caindo em desuso e depois voltou mais na Europa medieval. E quando voltou, eles surgiam assim, de pessoal comum, tinha apelido de, por exemplo, o cara era bem grandão, bem forte do cacete, e daí chamavam ele de, sei lá, John Grande. E daí acabou virando sobrenome, quando começaram a oficializar mais. Então esses tipos de apelido a ver com a aparência da pessoa, a personalidade ou até conquistas que elas tiveram, pode virar um sobrenome fixo para as futuras gerações dele. Isso aí tem a ver também com títulos de nobre, Alexandre o Grande, Ivan o Terrível. Isso aí seria mais título, né? Mas em questão isso são outras coisas, então. E sim, porque sobrenome que eu digo é coisa que também daria para passar até para futura geração, entendeu? Do nada o John Grande tem o Pepes Grande, o filho dele.
por exemplo. E daí a aparência, o cara delgado, que é alguém magro e bem alto, ou moreno, ou qualquer outra coisa assim. Eu vi até que parece que tem um sobrenome que era pequeno, só que na verdade pode ser uma ironia, que o cara era muito grande, daí só que os caras chamaram ele de pequeno. Tá até com ironia, dá pra O fazer Robin isso. Hood tem, né? Robin Hood? Não me Alguma lembro. coisa pequena, eu não lembro agora qual que é. Sei lá se é João Pequeno, algo assim. Agora vamos falar de prefixos, sufixos e conlang. Conlang, pra quem não sabe, é idioma fictício que você construiu pro seu mundo. Que a gente tem um vídeo aqui no card na descrição do principal que você precisa saber na hora de criar o seu idioma de fantasia. Sim, como criar da maneira certa. Porque você não precisa criar inteiro. Inclusive pra fazer nome. E pra fazer nome de personagem é o que eu acho mais da hora pra você usar a sua conlang. E aí prefixos são coisas que vêm antes desse sobrenome para indicar alguma coisa, e sufixo é que vem depois, mas tá na mesma palavra. Como, por exemplo, aquele Mac, Son, Dottir e o Es, que eu falei antes, que significa filho de, mas você também poderia tacar neto de, ou até genro de, e até mudar isso para quando for uma mulher que tem esse sobrenome. Pode também ser alguma coisa dizendo que você é descendente de tal ancestral, significa um prefixo ou sufixo que mostra que você é de tal local, então em vez de falar, sabe, Mateus do Brasil, não é do Brasil, é Mateus Brasilinar. Desse nar significa que vem do Brasil. E até um prefixo que mostra a ocupação do cara, como a gente tem aqui eiro, que fazendeiro, porteiro, jornaleiro. Dá pra você colocar isso nas suas palavras, dos seus sobrenomes, porque daí o pessoal vai começar a perceber esse padrão e vai mostrar que realmente você pensou nisso e vai ficar bem mais imersivo o seu livro. E a dica que eu dei que é pra não deixar esquisito os sobrenomes comuns, tipo sapateiro, é realmente pra isso. Você usa o conlang, usa uma palavra da sua conlang, a não ser que você queira mesmo mostrar o sobrenome do cara traduzido. Mas usando uma palavra da conlang, vai ficar mais high fantasy e imersivo. E pra você que é fã de HQs, quadrinhos e mangá, vai lá no Instagram Atlântida_2.0, que vou deixar aqui no primeiro link da descrição. O Thiago Lemos tá criando essa HQ muito da hora, e lá você acompanha vendo as artes e também acompanha o desenvolvimento da trama sobre uma cidade submersa construída após uma guerra nuclear. Acompanha a jornada de um engenheiro de robôs submarinos usados antes na construção de Atlântida, agora virando máquinas de guerra, iniciando os conflitos. Vai lá e segue o Instagram